Em segundo lugar, tem uma mudança de postura até na arquibancada, que isso reflete para mim bastante o time do Flamengo. O time do Flamengo vinha de uma sequência no Maracanã mais ou menos, começava... Não, mais ou menos. Aí eu vou discordar. O Vitinho pegava na bola... Não, aí eu vou discordar. O Vitinho pegava na bola, ela vai a geral. Mais ou menos não. Ontem a torcida apoiou do início ao fim. Do início ao fim. E como é que você explica as vaias pro Vitinho? Você vai deixar eu falar do início ao fim? A mudança de comportamento é do começo do jogo. Salve, salve, nação, saudações! Mais um vídeo top aqui do canal pra vocês. Separei pra vocês aqui, ó, um trechinho do F90 da ESPN Brasil. Eles falaram de Flamengo, Dorival Júnior. Já há dedo do Dorival no Flamengo? O time está diferente. Quais o motivo? Por que o Flamengo jogou diferente de ontem? A torcida apoiou o tempo todo? A torcida está fazendo seu papel no Maracanã? Cara, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então já quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, deixa o like, ative o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos aqui. E eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo. Você acha que já tem dedo do Dorival Júnior no Flamengo? Você acha que o time jogou melhor por quê? É devido à atitude dos jogadores ou porque o Dorival Júnior é melhor que Paulo Souza? Quero que você comente aqui no nosso vídeo. Eu vou ler, hein, cara? Isso aí. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Simbora então, vamos aqui acompanhar o vídeo. E é o seguinte, hein? Domingo às 4 da tarde tem Atlético Mineiro e Flamengo. Jogaço, meu Deus do céu. Escalou aqui o time do Flamengo de ontem. Tem análise dele aqui e tem análise também do Dorival Júnior depois da vitória rubro-negra. Vamos ver. Fala aí, Doriva. Quando você pensa, olha, a situação não está boa, não está legal e tal, assim também aconteceu no meu clube anterior. Tudo parecia muito ruim e, de repente, as coisas viraram rapidamente. É questão de trabalho, dedicação, entrega e, principalmente, que se acredite naquilo que esteja sendo feito, proposto e feito. Eu acho que a mudança comportamental vai depender deles. Então, nós começamos a apontar o dedo para nós mesmos, para que nós busquemos as soluções em cima dos problemas que nós apresentamos e talvez tenhamos deixado acontecer. Então, com calma, com tranquilidade, aproveitando todo o trabalho que foi feito aqui pelo Paulo, o treinador anterior, vamos sentar, dar sequência e que, de repente, possamos usar o máximo possível do legado que ele tenha deixado. Não. Vocês estão vendo? É o outro. Não, Dorival, pelo amor de Deus, não dá sequência não. Faça do seu jeito, por favor. Mindset mesmo, hein? O time do Flamengo. O que é isso daí, Bruno? É bom você não come com arroz, com sal, com açúcar? Você não viu a pegada dele ali de coach, olhar pra dentro? Flamengo 2, Cuiabá 0. Que mindset bonito. Entendi rigorosamente nada. Porque, como eu falei na abertura, behind the scenes, existe um outro coach. Exatamente. Já deu pra ver esse outro trabalho, Sormani? Acho que não, né, Bruno? Não, primeiro, né? um abraço para todos os companheiros, para você também, para o fã do esporte. Acho que é muito cedo, né? E ontem foi a primeira vez que ele contou com o Arrascaeta. Ele não tinha ainda podido usar o Arrascaeta. Mas é cedo. Ele falou que ia aproveitar esse legado deixado pelo Paulo Souza. Com todo respeito ao Paulo Souza, ele não deixou legado nenhum. Ao contrário, ele não deixou pedra sobre pedra. Deixou o telão lá. Boa. O telão ficou? Ficou. Escuta, vai pro como é que chama aquele... Mercado Livre? Não, vai ter a Copa do Mundo. O pessoal pode assistir a Copa lá. É verdade. Mas eles iam vender o telão. Quem gosta do telão, Zé? O Zé falava muito do telão, que era uma inovação. Exato. E que isso ia mudar completamente o perfil do trabalho dos técnicos brasileiros. Falei que não tinha necessidade nenhuma. Dorival vai utilizar o telão. Justamente ser mandado embora e o telão fica lá. Quantas polegadas tem aquele telão lá, Bruno? Grande. Aquilo ali é muito. Pedro, você que sabe. 500. Sei nada, vou chutar. Chuta. 300? Ah, é maior. Bom, com telão ou sem telão, o Flamengo venceu. Não, venceu. 300 polegadas é a televisão do Prates. E é importante a gente dizer o seguinte. O Flamengo ganhou do Cuiabá, gente. Tudo bem, ele estava se enroscando com times assim. Mas ele enroscou com quem? Com Fortaleza. Que tá lá, é o último colocado, mas é o Fortaleza. Entendeu? Mas tinha sofrido para ganhar do Goiás. Tem razão. Mas esse mesmo Cuiabá... Como é que é? Pegou ele no contrapé ali. Não é verdade. Você não joga bem em todos os jogos, ok. Mas esse mesmo Cuiabá tomou de 4 do Santos, cara. É verdade. Tomou de 4 do Santos. Bom time do Santos. Entendeu? Bom trabalho do Bustos. O Santos tem um ótimo treinador e um centroavante que é
fora da curva, né? Isso aí é óbvio. Eu sempre falei, pô, sempre destaquei Bola muito entra no isso. gol, muda tudo, né? Mas foi do Cuiabá. Não dá pra empolgar tanto assim. Agora precisa ver a sequência. Contra o Atlético, por exemplo, domingo. Como é que esse time vai se comportar contra o Atlético? Vai jogar de igual para igual? Vai jogar solto? Vai ser dominado pelo adversário? Vai dominar o jogo? É isso que precisa ver. Os grandes jogos é que dão as melhores respostas, né? Esses jogos aí são importantes, ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas a gente notou, por exemplo, que com a presença do Arrascaeta em campo, o Gabriel foi mais participativo no jogo. Ele joga mais com o Gabriel, os dois se entendem muito bem. Então, o futebol do Gabriel cresce com a entrada do Arrascaeta. Foi uma vitória importante, o time precisava ganhar, né? Vinha de uma sequência de derrotas, o importante era vencer e o Flamengo venceu. E criou boas chances, várias boas chances, não foi? Criou sim. Não é positivo isso? Claro que é. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, companheiros. Ou boa é o tarde acaso do adversário? Mas, Bruno, o que o Sormani falou, eu concordo em relação à dificuldade que o Flamengo apresentava contra times de níveis parecidos, ou de nível parecido ao do Cuiabá. Né? Então, assim, ontem não. Ontem o Flamengo não deu chance para o Cuiabá. O Diego Alves não fez nenhuma defesa. Né? Então, assim, claro que ainda é um momento de começo de trabalho. O Dorival, me parece que de maneira muito inteligente, já deixou bem claro o seguinte, agora está com os jogadores. A gente falava aqui sobre isso, né? Porque o técnico foi trocado. Não dá para colocar na conta do técnico agora. Dorival sabe que a partir do momento que ele chega, ele tem a responsabilidade também de ser o treinador da equipe, mas está muito na conta dos atletas. E o time é bom, Bruno. Porque uma coisa é você pegar um time que é fraco, está sem confiança, ninguém acredita em ninguém, os jogadores não conseguem... Esse time do Flamengo é bom. Isso. É um time muito forte. É um time que os 15 pontos não mostram o tamanho da qualidade desses jogadores. Né? A gente está falando do Flamengo muito aqui em relação à campanha ruim, porque é um elenco para estar brigando lá em cima, não lá embaixo como estava brigando. Era uma coisa anormal que estava acontecendo. Acho que ontem foi um primeiro passo. Não dá assim para empolgar, não dá... Nossa, agora encontrou o time, ninguém mais segura e tal... Mas o Andreas foi bem ontem, que a gente conversava em relação à saída no final do mês. O Arrascaeta foi bem ontem. O João foi bem, o Ayrton Lucas. Então, assim, venceu com tranquilidade. Ayrton. Como assim, Ayrton? Você falou... É Ayrton Lucas. Você falou Ailton Lucas. Não, Ayrton Lucas. Então, assim, foi uma vitória muito tranquila. Eu acho que valeu por isso. Foi uma vitória que não teve nenhum momento que a gente olhava, o Cuiabá pode complicar. Não complicou. Teve um pouquinho de, talvez, nervosismo por causa das contusões, né? Aí você fica, caramba, será que o jogo vai virar de uma maneira que não esperava? Mas, por outro lado, tem o próprio gol do Ayrton que mostra, assim, uma energia diferente, né? Eu acho... Tudo Saiu bem, um pouco sem querer, mas é aquela bola que entra. Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, Zé, Sormani, Prates, ao fã de esporte conosco. Eu acho que tem algumas situações que condicionaram essa impressão de boa atuação ou de evolução do Flamengo. A primeira, e acho que ser parte dela, é um comportamento. O Flamengo deixou de ser aquele time passivo que não sabia o que fazia no início do jogo. E antes mesmo do gol do Ayrton Lucas, antes que queiram falar, mas o gol condicionou o jogo. Não. A mudança de postura do Flamengo no início do jogo levou ao gol. Aí o gol sim, aí o gol muda o panorama do jogo, mas isso é trabalhado. Um Flamengo que buscava. Claro que você tinha um Arrascaeta em campo, eu acho que isso faz muita diferença, mas você tinha também um Ayrton, já é uma troca que ele faz. Ele saca o Felipe e tem o Ayrton passando, combinando com o Bruno, na hora combinando com o Arrascaeta ali pela esquerda, sai o gol. Em segundo lugar, tem uma mudança de postura até na arquibancada, que isso reflete para mim bastante o time do Flamengo. O time do Flamengo vinha de uma sequência no Maracanã mais ou menos, hein? Não, mais ou menos. Aí eu vou o Vitinho pegava na bola... Não, aí eu vou discordar. O Vitinho pegava na bola, ela vai a geral. Mais ou menos não. Ontem a torcida apoiou do início ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim. E como é que você explica as vaias pro Vitinho? Você vai deixar eu falar do início ao fim? A mudança de comportamento é do começo do jogo. Antes do Flamengo começava o jogo, vai no aquecimento, vai no aquecimento... rapidamente aqui nesse programa, uma coisa impressionante. A troco de nada. Mas você falou... Tô só fazendo a pergunta. Você vai deixar eu falar? Fala. Você falou, eu vou falar, porque eu sei que você vai querer implicar com a torcida. Todos são assim, todos são assim, todos. Chegou no começo do jogo. Eu sou a exceção da regra. Antes tinha... Tá vendo? Ele é brabo. Quando ele é contrariado, ele não deixa de falar. Não é não. Aí chega ali, começa o jogo. Antes você tinha um Hugo Souza vaiado, um Paulo Souza vaiado, uma diretoria vaiada, um time inseguro, um resultado que não vinha. Mas antes do jogo, ontem teve um pouquinho assim, não. Aí eu vou falar a impressão que eu tive. Estava assistindo o pré-jogo e o jogo. Sei. A torcida começa ontem num comportamento diferente. Se não tinha 60 mil pessoas... Mas quando apita o jogo ou antes? Quando apita o jogo, é entrada em campo. A entrada em campo não tem muito essa coisa de vaia. E aí você está desde o início apoiando. Então. Um outro tipo de comportamento. Um gol que sai rápido. Uma torcida que parece enxergar o que ela quer, que é um time, sabe, pra frente. Você é 6 minutos. Sim. Antes disso, teve quatro oportunidades criadas. Ele não sai por acaso. Não é que teve uma bola ali, entendeu? Então é isso. Então é uma torcida que começa a empurrar. Um time que começa a ir pra cima.
um jogador de volta que é o Arrascaeta. Aí você tem uma ótima atuação do João Gomes, que ele fica fixado e deixa o André jogar. É outro comportamento. Você tem o Arrascaeta voltando. Você tem o Gabriel passando. Vocês debocham do Facão, né? Mas quando ele faz o Facão, a bola chega. Quando o Arrascaeta está em campo. Foram duas jogadas... Ele estava aqui, ó, Prato. Se ele fez o Facão, o Arrascaeta pifou ele. Ele ataca o espaço. Ataca o espaço. Agora ele ataca o espaço. Foram duas jogadas parecidas, né? No segundo saiu o gol. Então, assim, é uma série de situações que você não estava vendo nos últimos jogos. Não, era mais pesado antes. E outra coisa. Que condicionaram a situação de boa a atuação, gente discutiu antes aqui até o número de ingressos vendidos, porque parecia pouco e realmente depois muitos ingressos foram vendidos. 44 mil, né? 43 mil torcedores, é um bom público. 900, não, é um bom 43, público. Não é problema falar que 30 mil no dia do jogo é pouco e 44 é abaixo de 60. É outra coisa, a gente está falando de um padrão Flamengo que é muito alto. Para qualquer outro clube, 30 mil... Claro. Não, mas time, então é Prates? 30 mil pessoas? 44 mil é a Neoquímica. Exato, é muita gente. O Alisson lotado é 43. Eu tô lendo as tuitadas aqui da Raíza Simplício, que estava lá ontem no Maracanã, acompanhando desde antes. Torcida não perdoa. Time subiu pro gramado ao som de Nós Queremos Respeito. Isso, tudo bem. Isso aqui é Flamengo, não é Vasco. É a música que canta todo jogo. Tá bom. Vai pra cima deles, Mengo, tal, Dorival isso é um canto daí normal. tá incentivando. O comportamento da torcida tem tudo a ver com o gol marcado Maracanã aos 6 ensaiou minutos. vaias ao Vitinho quando o meia toca na bola. Não, calma aí. O Vitinho já não é o time inicial. A gente tá falando pra mim de comportamento inicial, entendeu? Mas é comportamento... Aí estamos condicionando. O torcedor vaiou o Vitinho no início, mas agora ele está bem no jogo. Condicionando. Vai forte pro Vitinho nesse momento. A bola rola, a torcida não para de cantar nenhum minuto. Não, eu acho que no balanço ali a torcida ajudou muito. Muito. E se você para comparar com o comportamento dos últimos jogos, é diferente. Falar que não é diferente, mas é porque antes o Flamengo não ganhava. Não, até o Flamengo ganhando. Até o Flamengo ganhando com o Paulo Souza, a gente falava. Não é só a vitória. A torcida queria mais. O Flamengo vinha ganhando com o Paulo Souza. O Flamengo tem aquela sequência de 4 vitórias com o Paulo Souza, lembra? Sim. Aquela sequência de 4 vitórias era a torcida pegando no pé, era a torcida vai. O comportamento ontem era diferente. Então ontem convenceu a torcida. Eu não acho que convenceu, mas eu acho que ontem tinha uma situação. A torcida queria muito Paulo Souza fora. Virou uma página, Isso já faz um afago na torcida. A torcida queria ver um time que, independente do gol com 6 minutos, em 5 minutos já tinha criado 4 chances. Isso já faz outro afago. Então a torcida tá ali, ela tá... Opa, isso é diferente. Era isso que eu queria. Eu queria que mudasse minimamente. Mas eu tô com o Sormani. Já deu para ver a evolução do trabalho do Dorival? Deu 2 treinos, tem nem a semana. Mas eu acho que são vários elementos ontem que condicionaram essa sensação de que houve uma evolução, houve uma mudança de... Como é que é? Mindset. Mindset. E ele foi elegante ao elogiar até o trabalho do Paulo Souza, né? Foi elegante. Boa tarde, né? Boa tarde, Bruno, tarde, Pedro. Hoje tá na estica, hein? Obrigado, Zé. Seu Sormani e tal. Boa tarde a todos que estão ali nos assistindo. Eu acho que é por educação, né? O Dorival sempre teve uma educação, sempre tratou as pessoas, do porteiro até o presidente da mesma forma, sabendo o nome de todos, né? Sempre com muito respeito e educação. Isso é fantástico da parte dele. Em relação ao Paulo, eu acho que se ele falasse que estava esculhambado, ele tinha razão. Também. Mas ele não precisou falar. Também. Não, mas é uma questão, acho que, de educação. Às vezes, cada um pensa de uma forma de ser. Ali estava dentro do campo, o Mano sabia que estava falando, sabia que ia ter um pouco essa repercussão, mas para dar uma porradinha também, né? Que a gente sabe como funciona o Mano, mas tudo dentro do contexto do futebol. O que eu me apego mais é a entrevista do Dorival. Nem a questão do jogo, tá? A entrevista do Dorival. Nós temos que olhar para nós temos que... E já falei para eles, o problema agora está com vocês. Isso tudo condiciona muito. Condiciona muito. E o Dorival, experiente, o que fez no primeiro jogo? Vem cá, joga todo mundo. Todo mundo. No segundo jogo, já tira, já pega o Ayrton, já coloca, já centraliza mais o João Gomes, porque sabe que precisa de uma proteção quando você tem o Davi Luiz ali, quando você tem 2 jogadores que saem bastante, né? Segura o João, vai o Andrés um pouquinho mais. Tem a volta de um jogador que nós sempre falamos aqui, que o Flamengo tem muitas dificuldades em substituí-lo, que é o Arrascaeta, né? Arrascaeta no Flamengo, porque assim, não é só a presença dele pela parte técnica, mas é a presença dele que constrói os movimentos da equipe toda. Né? Então a presença dele em campo influencia no jeito de jogar do Andréas, no jeito de jogar do João, no jeito de jogar do Bruno. Então assim, ele tem uma influência no mecanismo todo, né? E isso acaba gerando
chances criadas, é um pouquinho mais, a bola chega um pouco mais para o Gabriel, porque ele enxerga determinados movimentos que nenhum outro jogador. Talvez essas bolas, como gosta o Pedro, né, no facão, essas bolas, o Everton Ribeiro tem esse tipo de jogo também, que se aproxima mais do Arrascaeta em termos de jogar nos espaços curtos, mas é fundamental, né, o Arrascaeta, porque ele tira uma jogada, um lance, um chute de longa distância, uma assistência que poucos jogadores no futebol brasileiro têm essa capacidade. Mas eu me apego mais à entrevista do Dorival, porque se ele externou, é porque ele já falou isso dentro do vestiário. Porque já dentro do vestiário, os caras já sabem que com 6 minutos, 5 chances de gol já representam muita coisa. Entendeu? Claro. Então, isso é fundamental. Até e agora a gente espera... as entrevistas anteriores do Paulo pegaram muito mal, né, Zé? Desde o início, mas você vê, as entrevistas do Paulo, a última entrevista é assim, erramos muito, erros individuais, sem precedentes, tal. Isso o que acontece? Erros individuais. Né? Claro. Então, eu estou individualizando jogadores. Aí, quando o Dorival Júnior vem a público e fala assim, nós estamos errando. Já falei para eles, nós temos que olhar para nós. Entendeu? Ou seja, ele se coloca no contexto, mas, ao mesmo tempo, ele joga a responsabilidade para os jogadores. Porque agora é dos jogadores. Não tem o que fazer. Ou esses caras têm que entrar em campo e jogar. Esses caras têm que entrar em campo e correr com 6 minutos, com 10, com 15. Tinha que ter 20 chances, 20 oportunidades e o Cuiabá não tinha que ter nenhuma. Claro. Você está jogando em casa, você precisa mudar toda essa situação. Você tem que ter o quê? Atitude. O comportamento significa atitude, querer ganhar, mudar a postura dentro de campo e respeitando os adversários. Mudou no Flamengo? Dá pra gente perceber? Dá pra perceber um pouco. Não dá pra falar 100% que mudou tudo e tal. Agora, mas você já percebe agora, Zé, já, né? O desafio agora, estava vendo aqui a tabela, são os próximos 5 jogos. O Flamengo vai jogar 4 deles fora de casa. E 3 contra o Atlético, vai jogar né? 2 vezes Brasil, né? contra o Atlético, vai jogar com o Santos fora e com o Tolima fora. Ele vai receber só o América Mineiro. Que também é um time chato. Muito difícil. Exatamente. É mais difícil do que o Cuiabá. Então, precisa ver agora como é que o Flamengo vai se comportar. Entendeu? Ele vai fazer 2 jogos seguidos com o Atlético fora, recebe o América, sai para jogar contra o Santos e sai na Libertadores para jogar contra o Tolima. Então vai ser um desafio. Acho que mais do que esses 5, esses próximos 2 já são... Eu acho que isso aí vai dizer qual é a chave que o Flamengo vira. Nos próximos 2 jogos, Atlético. não é? Do Atlético. Para mim, eu acho que tem muito a ver. Porque quando você não tem condição de mudar o trabalho da água para o vinho, tem muito a ver com a sua mobilização. Com a sua mobilização. Acho que virar nos jogos, né, Pedro? Aí o primeiro jogo você não tinha muito o que fazer no primeiro jogo. No segundo jogo você está em casa, você consegue imprimir um ritmo mais parecido com o que você deseja, com o que a torcida gosta. Aí você pega um Atlético semi nas cordas, né? A informação que a nossa Duda traz no site hoje, a gente até vai debater aqui depois, é que a diretoria diz que o trabalho do Turco contra o Flamengo, o jogo do Flamengo vai ser um divisor de águas. Aliás, daqui a pouco tem informação importante exclusiva sobre o Turco Mohamed, tá? Ótimo. Eu tô lendo aqui a nossa matéria já no espn.com.br e já passo para vocês também. E aí você tá pegando o Atlético contra as cordas, aí você vai para o confronto direto contra um daqueles times ali que tá na primeira prateleira. Você sai grande desses duelos, Bruno, aí tua chave vira. Eu acho que independente de pegar Santos fora, América Mineiro em casa, você vai pegar um Tolima que você tem que se provar superior, apesar da boa campanha do Tolima. Vai ser aqui na Grande São Paulo, vai ser em Barueri. Sim. Não vai ser na Vila Belmiro. Esse jogo já está confirmado para Barueri. Foi o pedido seu, não foi? Muito bem, cara. Galera, seguinte, eu não concordo com tudo que eles falam, tá? Um ou outro ali. Cara, veja bem, vamos lá. O Flamengo tem pela frente 2 jogos contra o Atlético Mineiro, um pelo Campeonato Brasileiro, outro pela Copa do Brasil. No terceiro jogo, ele recebe em casa o América Mineiro, depois ele sai para jogar fora contra o Santos e depois sem o Tolima pela Libertadores. Cara, é muito jogo difícil. Pedreira. O jogo mais importante, qual que é o jogo mais importante? Todos, cara. Não dá para falar que um jogo é menos importante. Domingo agora, é muito importante vencer o Atlético. Quarta-feira contra o Atlético, Copa do Brasil, é muito importante, pelo menos empatar fora e vencer em casa. É jogo de ida e volta. Depois recebe o América Mineiro em casa. Tem que vencer porque é Campeonato Brasileiro. A gente perdeu muitos pontos já nesse campeonato. Não pode perder pontos mais para times, né, que não briga por título. Depois contra o Santos. É jogo difícil, é jogo grande, time grande. E depois Tolima, fora de casa, altitude, tem toda uma logística da viagem.
Então vai ser jogo complicado sim contra o Tolima, que é um time enjoado que sempre dá muito trabalho para times brasileiros. Eles estavam falando sobre a torcida vaiar jogadores. Cara, com o Paulo Souza, eu tava lá no Maracanã, no jogo contra o Fortaleza. Assim que anunciou, antes de começar o jogo, né? Tem ali, eles anunciam jogador por jogador. Quando anunciaram o Paulo Souza, foi vaia. No final do jogo, vaiaram o Paulo Souza, vaiaram o time, vaiaram a diretoria, porque perdeu para o Lanterna Fortaleza. Ok. Mas ontem, vamos falar de ontem. Eu senti o seguinte, a torcida apoiou o Flamengo o tempo todo. Vaiaram o Vitinho por quê? A partir do momento que o Vitinho entra no lugar do Bruno Henrique e ele erra uma vez, beleza, a torcida não vaiou na primeira. Ele errou 2 vezes. A torcida já ficou com o pé atrás desconfiada, porque o Vitinho já é figura carimbada, né? O Flamengo tem o Arão, tem o Vitinho, tem o Andrés, tem o Léo Pereira, Gustavo Henrique, tem o Hugo Souza também. Esses caras, quando erram, que já são figuras marcadas pela torcida, pode saber que vai vir vaia. Depois que o Vitinho errou pela segunda vez, na terceira a torcida não perdoou e começou a vaiar o Vitinho, porque o Vitinho, cara, ele parece que dorme tem hora jogando bola, né? Ele é muito paradão, é muito devagar, ele é lento. Ele não tem assim... Ele teve uma jogada de Arrascaeta no jogo, que foi aquele lançamento que ele deu para o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro sai na cara do gol, finaliza, o goleiro defende, a bola bate no travessão e sai. Essa jogada do Vitinho foi a única também do jogo. Foi uma jogadaça, né? Foi uma enfiada de bola espetacular. Se sai o gol ali, todo mundo aplaudiria o Vitinho pela enfiada de bola. Mas assim, a torcida vai a alguns jogadores pontualmente porque já são figurinhas marcadas, carimbadas, né? É por isso. Bem, galera, é isso. Mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando. Vou tentar convidar aí jornalistas de Minas Gerais para a gente bater um papo aqui, saber como que anda a situação do nosso adversário, como que anda a situação do Turco Mohamed, né? Se ele vai ser demitido agora, se vão segurar, se vão esperar o resultado do jogo contra o Flamengo. Então, vou tentar marcar aqui no canal live com jornalistas do meio esportivo lá de BH, tá bom? Da Rádio 98 Live, que são os caras que eu conheço, valeu? Tamo juntos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve nação, fui!